Hoje nós estamos na penúltima, Alex? Penúltima, né? Não, antepenúltima. Antepenúltima ministração dessa série que nós chamamos de sinais, que falam de eventos miraculosos feitos por Jesus, registrados no Evangelho de João, e o que esses sinais apontam sobre o caráter e a identidade do nosso Salvador. Nesse processo, a gente já viu Jesus fazendo o paralítico andar, mulher se arrepender e se tornar evangelista. Já viu muitas coisas diferentes acontecerem. Pão, certo? O lanche de uma pessoa alimentar 5.000. Né? Às vezes o lanche de uma pessoa não alimenta nem aquela pessoa. Não levou lanche suficiente. Essa noite nós vamos ver algo que é dito que nunca viram antes. Nunca viram antes. Nós vamos ver a história de quando Jesus abriu os olhos a um cego de nascença. Nós conhecemos essa passagem, já leu algumas vezes, a gente tem essa história, mas o Senhor tem nos levado por um caminho diferente nos últimos encontros nossos. Ele tem nos levado a reparar nos detalhes das ações de Jesus. A maneira com que João descreve Jesus, por um lado, é muito simples e direta. João conta o que aconteceu e o que ele lembrava da altura lá dos seus mais de 90 anos. Certo? Aquilo ficou tão profundamente marcado nele que é comum que as pessoas mais idosas, elas esqueçam muitas coisas. Mas há um fenômeno contrário também. Elas se lembram com muita profundidade daquilo que marcou as suas emoções. Pela riqueza de detalhes com que João descreve, e nós cremos que isso também é inspiração e ação do Espírito Santo para produzir a Escritura, quantos eventos importantes e marcantes na vida de João são descritos aqui nesse Evangelho, demonstrando que caminhar com Jesus foi algo que marcou a vida e o coração dessa pessoa, João. E quando nós andamos junto com João, nas histórias que ele nos conta, irmãos, não queremos outra coisa a não ser nos apaixonar por Jesus, nos impressionar com o Senhor, relembrar por que é que nós estamos perseguindo a vida cristã e sendo perseguidos por Cristo. Todas as vezes que nós nos afastamos, Ele vai nos buscar e nos traz de volta. Outra mudança substancial em como nós temos abordado essas palavras é que nós temos buscado uma leitura do texto dentro do seu contexto. A Bíblia não é o biscoito da sorte que você ganha quando come no restaurante chinês. É porque, vocês já viram o biscoito da sorte? Vocês já comeram? Quem conhece o biscoito da sorte aqui? Você come lá num restaurante, aí você ganha o biscoito da sorte, né? Aí de um lado do biscoito da sorte tem os números para você jogar em alguma loteria, e do outro lado tem uma frase de profunda sabedoria, geralmente de origem confucionista. E o significado daquela frase está todo nela mesmo. Você tem que pegar aquela frase e falar assim, o que é que o sábio chinês quis dizer comigo aqui nessa frase? O que é que o biscoito quer falar comigo? Biscoito, fala comigo, biscoito. Todo o conteúdo está ali naquela frase. Mas a Bíblia não é assim. Você não pode pegar um pedaço da Bíblia, tirar ele da história e dar para ele um significado baseado somente no que ele está falando. O rico da Bíblia é que ela ganha novas nuances quando você pega cada palavra e coloca dentro do contexto do livro que está ali e pega aquele livro e coloca ele dentro do todo da Escritura. O que é a Bíblia? É a história do plano de Deus para alcançar e redimir o homem que Ele criou. A Bíblia é a revelação de Deus, é a maneira como Deus escolheu se mostrar para nós. E essa revelação de Deus aconteceu por meio de muitos homens. Muitas pessoas falaram.
E João foi uma dessas pessoas. O que João falou? A história de Jesus Cristo como Deus. Jesus, o Filho de Deus, tão rico, tão pleno, tão complexo e ao mesmo tempo tão acessível para nós, que ele precisou de 4 biografias para poder se apresentar. Uma delas é João, falando que aquele homem era Deus. E Deus escolheu falar conosco através dessa palavra dessa noite. João capítulo 9. A gente dividiu, de certa forma, essa mensagem em 6 blocos. E vão ficar bastante evidentes. O bloco número 1 vai do versículo 1 ao versículo 5. Eu gostaria de ler para os irmãos. Como vai ser projetado na NAA, nós vamos poder acompanhar juntos. NAA, por favor. Essa é uma NAA diferente. Vou ler como está ali. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava andar pela Judéia. Desculpa, é João 9. Agora a gente pode dar bronca para a produção, vendo a produção, que antes a gente não via. João 9:1, isso. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os pais dele. Mas isso aconteceu para que nele se manifestem as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Os discípulos, ao olharem para uma pessoa em uma situação desfavorável, era um homem cego desde que nasceu. Portanto, esse homem nunca experimentou a luz, nunca contatou o mundo através da visão. E nós, humanos, dependemos muito da nossa visão para fazer as coisas, identificar as pessoas. Parece que por conta da nossa visão binocular, a maneira como a gente vê as coisas com os olhos na frente do rosto, né? A gente não tem os outros sentidos tão desenvolvidos. Nosso olfato é bem inferior ao de um cachorro, a nossa audição é muito inferior. A gente confia na visão. Você por acaso já se imaginou não poder confiar na sua visão? Isso vai acontecendo conforme a gente vai envelhecendo, né? A gente vai perdendo a acuidade visual. Ou comigo, que tenho miopia num olho, astigmatismo no outro. Eu sei quem é porque eu conheço a carinha de vocês, mas dependendo da distância, se eu não conhecer o jeito de andar, eu não vou saber quem é a pessoa. Aí eu ponho os meus óculos aqui para enxergar um pouco melhor. Mas esse homem não podia usar óculos para melhorar a sua deficiência. Ele nasceu cego. Nasceu cego. O fato dele ter nascido cego era culpa dele? Fazia sentido os discípulos perguntarem: Jesus, qual foi o pecado que aquele cara cometeu para ele ficar cego? Não, mas ele não ficou cego, ele nasceu cego. E se ele nasceu nessa condição, não tinha feito nenhum ato, como que podia ser culpa dele? Tá, os pais dele pecarem, talvez faça algum sentido. Certo? Faz algum sentido, não faz? Aqueles pais pecaram e Deus, para punir aqueles pais, falou: eu vou mandar um filho cego para vocês. E aquele homem, por causa da sua cegueira, ele mendigava. Portanto, era uma pessoa que não podia trabalhar, não podia colaborar com a sua família, não podia... Não que uma pessoa deficiente visual não possa fazer as coisas. Graças a Deus e ao avanço da tecnologia e a graça comum e ao entendimento de como as pessoas deficientes podem ser inseridas nas atividades, muitas pessoas estão conseguindo trabalhar mesmo cegas. Há adaptações, há
Mas naquele tempo não havia isso. Era uma sentença de inutilidade. Nasceu cego, não vai ter no que trabalhar e vai ser um peso para a família. É uma situação muito diferente de como a gente vê hoje as pessoas, graças a Deus. Pessoas deficientes precisam de cuidados e oportunidades especiais. A gente organiza as coisas e Deus vai nos dando sabedoria de como lidar com isso. Mas naquele tempo não era assim. Será que foram os pais dele que pecaram, então? A verdade é que Jesus responde, nem ele, nem os pais. Mas essa deficiência é uma oportunidade da glória de Deus se revelar. A verdade, irmãos, é que os pais daquela pessoa tinham pecado, sim. E os discípulos também tinham pecado. E o cego também tinha pecado. E todos os que estavam em volta também tinham pecado. Um detalhe interessante aqui, enquanto Jesus caminhava, ou seja, ele estava fazendo uma coisa completamente corriqueira. Ele estava caminhando, seguido pelos seus discípulos. Ele encontrou uma pessoa cega. A vida normal é essa. Depois da queda, Romanos 3, do 21 ao 24, vai mostrar para nós qual era a condição de todos nós. Efésios, capítulo 1, capítulo 2 vai mostrar, Efésios 2, 1 vai mostrar, nós estávamos mortos em delitos e pecados. O pai pecou, a mãe pecou, o cego pecou, os discípulos pecaram. Mas a cegueira não era culpa de pecado. Entende isso? Os discípulos estavam procurando culpa. E coisas ruins só podem acontecer com pessoas ruins. Não é? Se ser cego é uma coisa ruim, então é porque ele fez alguma coisa. Ou os pais dele fizeram alguma coisa. É assim que a nossa mente é formatada para pensar. Se eu sou uma pessoa boa, se eu sou uma pessoa honesta, se eu sou uma pessoa justa, eu não vou passar por problemas. Os problemas são para aqueles que pecam. Eu não peco. Que grande mentira. Todos pecaram. Romanos 3, 23. Todos pecaram e foram destituídos, estão carentes da glória de Deus. Não há um justo sequer. Portanto, em pecado, todos ali estavam. O que é a cegueira? A cegueira é uma consequência do pecado. A doença é uma consequência do pecado. Mas não de um ato do pecado, mas do pecado como natureza que entrou no homem quando ele desobedeceu a Deus. Então todos que nascem doentes de alguma forma. Se você não é doente dos olhos, você pode ser cego no seu coração. Se você não é doente nas suas emoções, talvez a sua razão seja. Se você tem as duas pernas funcionando direito, talvez você esteja paralisado no reino de Deus. O que os discípulos não conseguiram ver ali é que estar cego, haver um cego, é o natural depois da queda. Esse é o estado de todas as pessoas depois da queda. Aqueles que enxergam se preparam para julgar. Usam os olhos para culpar as outras pessoas. Compreendem o que eu quero dizer? E Jesus responde para eles, não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com o fato de que já que todos estão em pecados, aqueles que me recebem experimentam cura e libertação daquilo que os prendia. E é isso que Jesus está falando com eu sou a luz. Se aquele homem estava nas trevas da sua cegueira, ali estava Jesus como a luz para ele. O segundo bloco, que vai do versículos o 6 e o 7, Jesus faz algo diferente. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego,
vá lavar-se no tanque de Siloé. Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Tem algo de peculiar em como Jesus fez essa cura. Normalmente, tudo que ele fazia era falar. Mas para esse cego, ele fez algo diferente. Ele cuspiu no chão. Cuspir é um ato de maldição. Então, quando você, na cultura, quando você cospe, você está amaldiçoando. Então, Jesus cuspiu, fez lama, um lodinho, nojento mesmo, com a terra da rua, passou no olho do cego e falou para o cego ir a um tanque. Existe certa ironia nisso. Você não pede para um cego ir a algum lugar se você não vai levá-lo, não vai ajudá-lo. Certo? Certo? É fácil para um cego se deslocar até um tanque? Não. Mas Jesus falou, vai. E mais, com a cara suja da lama. Mas você sabe que o cego não viu isso? Eu sei que parece jocoso, mas o cego não podia saber o que Jesus tinha feito, porque ele não enxergava. Então o sinal não foi para o cego. Certo? O cego não estava vendo. Eu sei que é maldade o que eu estou falando, mas a verdade é que o cego não estava vendo. Quem que estava vendo? Quem que estava vendo, irmãos? Quem que estava em volta ali, perguntando se era um pecador, se o pai dele era um pecador? Eram os discípulos. Jesus estava falando com os discípulos. Olha como vocês são, amaldiçoados e sujos. Se vocês não forem se lavar no enviado de Deus, vocês nunca voltarão a ver. O sinal não era para o cego. Para o cego, Jesus podia simplesmente falar e ele seria curado. Mas os discípulos precisavam perceber que a condição deles era de cegueira porque havia algo na frente dos olhos. Havia como que uma lama impregnada e uma lama maldita que impedia eles de verem até que eles fossem se lavar no tanque, que quer dizer o enviado. O fato de João ter destacado o nome enviado. Quem é o enviado de Deus? Quem é o enviado de Deus? Quem pode nos lavar? Há uma lama nos nossos olhos. Paulo fala que são como escamas que caem dos olhos. Paulo fala dos judeus, ele fala isso em 2 Coríntios 3, há como que um véu diante dos olhos. Eles não podem ver a glória de Deus, porque há algo grudado na nossa face. O pecado, a dureza do coração nos impede de reconhecer Jesus. Mas uma vez que nós nos lavamos, o enviado de Deus nos toca e nos envia. Vai se lavar. E você se lava e o que acontece? O cego foi, lavou-se e voltou vendo. O cego nunca tinha visto antes. Isso porque ele era um cego de nascença. Algo foi desbloqueado na mente dele. Ele na cura miraculosa, ele aprendeu um outro sentido que antes ele não tinha. Igual o paralítico, que não precisou de fisioterapia para carregar o seu leito, esse cego não precisou aprender a usar a visão. Ele foi curado completamente. Um sinal de Deus. Um sinal para os discípulos. Um sinal para os fariseus. Um sinal para todos os que estavam ali. Dê glórias a Deus quando as coisas acontecem na sua vida, porque pode ser um momento que o Senhor quer se manifestar. E depois, o terceiro bloco, do versículo 35, do versículo 8 ao 12, as pessoas não acreditam que aquele cara é o cego. Não acreditam. Por quê? Porque ele é um cego de nascença.
Se ele é um cego de nascença, ele estava amaldiçoado por aquele grupo social a não mudar de condição. Porque um cego que, de repente, bateu a cabeça, um cego... Não, essa pessoa já sabe viver. Ela viveu de algum jeito. Mas esse cara nunca fez outra coisa a não ser mendigar e ser um peso para os pais dele. Então, ele é só um mendigo. É só isso. O cara estava vendo. Eles não acreditavam. Não, ele se parece com o cego. Até que o cego disse, sou eu. E esse é um cego curioso porque ele não é só um ex-cego, como ele é também lacônico. Ele responde tudo de maneira muito curta. Não é esse que ficava sentado pedindo esmolas. Uns diziam, é ele, outros. Não, mas se parece com ele. O homem dizia, sou eu. Como foram abertos os olhos? O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse, vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então fui, lavei e estou vendo. Aí eles perguntaram, onde que ele está? Não sei. O cego era uma vítima ali. Ele estava perguntando, o que está acontecendo aqui? Eu só fui curado, eu só estou aqui porque eu fui curado. Quem que é Jesus? Não sei, eu não vi. Ele não sabia como era o Senhor, porque na hora que o Senhor passou lama na cara dele, ele estava cego. Ele não sabia com quem que Jesus se parecia. E aí ele começou a ser apertado por todas as pessoas. Do versículo 13 até o 34, começa uma briga. Os fariseus vão até ele e falam assim, quem foi que te curou? Ele fala, foi Jesus. Jesus não pode curar porque ele é pecador. Como assim ele é pecador? Não, ele não guarda o sábado. Por que eles estavam falando que Jesus não tinha guardado o sábado? Porque fazer lama era proibido no sábado. Porque era considerado um trabalho. Cuspir no chão e futucar uma laminha era considerado pecado. E fazer isso para curar um cego, esse homem tem pecado, porque ele não guarda o sábado. Irmãos, nós já falamos disso aqui muitas vezes. Esse guardar do sábado que os fariseus imputavam aos homens não era o guardar do sábado bíblico. Era o guardar do sábado da tradição dos escribas, dos fariseus e dos mestres da lei. Eram acréscimos à Escritura. Importante, irmãos. Fiquemos no que a Escritura diz e aprendamos a valorizar o que a Escritura diz. No versículo 22, do 20 até o 22, 23, aparecem os pais do cego. Se já não tivesse personagem suficiente nessa história, apareceram os pais do cego. As pessoas começaram a perguntar assim, vem cá, é o teu filho mesmo? Teu filho não era cego? Era cego. O 20 diz, sabemos que esse é o nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo. E não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois esses já tinham combinado que, se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Grande coisa ser expulso da sinagoga, né? Grande coisa. De repente você é um vacilão, os irmãos falam assim, sai da igreja. Você não pode vir aqui mais porque você é vacilão demais. Não é grande coisa na sua vida. Você vai poder ir para uma outra igreja, sei lá. Certo? Ser expulso de um clube não é grande coisa. Você quebrou com as regras de um clube, ser expulso do clube não é grande coisa. Ser expulso da sua família é ruim, é horrível, mas você vai sobreviver. Ser expulso da sinagoga era uma questão muito mais séria do que parece. A sinagoga era o centro da vida daquelas pessoas. As relações comerciais delas eram estabelecidas ali. Então alguém que era expulso da sinagoga não podia comprar ou vender. Não ia arrumar trabalho. Não ia arrumar casamento. Porque aquele ali é o expulso da sinagoga. Aquele ali é um desviado. Aquele ali é um perdido. Aquele ali é um errado na vida. Então ser expulso da sinagoga era muito mais sério do que ser expulso de um clube. Do que ser expulso da família. Ele não era encontrado por mais ninguém. Considerado por mais ninguém. Nos conseguem entender? Por que os pais dele não queriam ser associados com o filho curado?
que eles tinham medo de perder o status deles em relação às outras pessoas. Cara, vamos colocar isso em perspectiva. Você tem um filho, nasceu cego, ele foi curado. Você não quer abraçar esse cara e viver com ele tudo o que você não conseguiu viver antes? Filho, vem ver a nossa casa. Filho, vamos conhecer lugares juntos. Eu fico imaginando, de repente, abrir a vista de alguém que antes era cego, eu ia querer levar essa pessoa para conhecer. Vamos ver o Lago Paranoá, vamos conhecer as cachoeiras, vamos lá na Chapada de não sei onde, vamos viajar. Você não via e agora vê, eu quero te mostrar a beleza da criação. Mas esses pais não tiveram isso. Era tão grande a prisão religiosa deles, que não mostra que eles tiveram algum tipo de amor para com o ex-cego. Percebe? Irmãos, a religião dos homens aprisiona o coração a ponto de que você perde a misericórdia e não consegue se relacionar com as pessoas que foram curadas pelo Senhor. Se o Senhor chamar para o nosso meio ex-cegos, pessoas que tiveram um passado difícil, que viveram histórias difíceis, pessoas que estão enfrentando lutas, vícios, como que nós vamos tratá-los? Eram cegos e agora vêm. Irmãos, compreendem? Como que nós vamos acolher as pessoas? Vamos ser como os pais que não queriam relação? Não, ó, aquele cara ali, com aquela história, vindo daquele lugar, com aquela família? Não, eu não sei nem o que está fazendo aqui. Ou nós vamos fazer como os fariseus. Os fariseus começam a discutir com o cego. E o cego, no final, diz para eles no versículo 27, vocês não me ouvem. Por que vocês querem ouvir outra vez? Por acaso vocês querem se tornar discípulos de Jesus também? Cego malandro, né? O cara conseguiu, ex-cego, né? É mancado ficar chamando o cara de cego. Não sabe o nome dele? Ex-cego. O ex-cego pegou os fariseus e falou assim, por que vocês são tão interessados? Por acaso vocês querem se tornar discípulos dele? Com essa provocação, o resultado é que ele foi expulso da sinagoga. Você nasceu, versículo 34, você nasceu cheio de pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. A única coisa que ele disse foi, eu era cego, agora eu vejo. Ele fez lama, passou na minha cara e me curou. Vocês querem se tornar discípulos dele também? E eles o expulsaram. Nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos, de não nos tornar como essas pessoas. Porque o Senhor está fazendo obras e obras e milagres e sinais. Ele está curando, Ele está resgatando e Ele está trazendo. Como nós tratamos aqueles que o Senhor traz? Ah, mas era um cego. Está vendo? Ah, mas foi mendigo a vida toda. Não precisa ser mais. Pode ser um discípulo de Jesus. Os fariseus expulsaram esse cara. E aí? Como continua a história? Versículo 35. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem. Ao encontrá-lo, perguntou, você crê no Filho de Deus? Você crê no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor? Para que eu creia nele. Qual era a disposição desse ex-cego? Não se lamentou por ter sido expulso da sinagoga. Quando perguntado, você crê no Filho do Homem? O que ele diz? Quem é? Porque eu quero crer nele. Jesus lhe disse, você já o tem visto. Porque antes você era cego e eu curei você e agora você me vê. É aquele que está falando com você. Então ele afirmou, eu creio, Senhor. E o adorou.
Todas aquelas pessoas que enxergavam, viram o Senhor curar o cego e se afastaram do cego. Se afastaram do Senhor. Aquele homem não viu a cura acontecer. Ele foi alvo dela. Ele sabia. Eu quero crer. O Senhor falou, você está me vendo? Sou eu. Ele adorou o Senhor. Jesus continuou, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Percebam, irmãos, a força dessas palavras. Aquele cego passou a ver, mas não só o mundo físico, ele passou a ver a glória de Cristo, ele passou a ver, ele adorou aquele homem. Ele foi contrário a tudo que ele ouviu a vida toda, porque os judeus não adoravam ninguém. Mas na hora que ele entendeu, esse homem me curou. Eu era cego, agora eu vejo. Ele diz que ele é o Filho do homem. Ele adorou o Senhor. Ele entendeu a identidade de Cristo naquela hora. Qual é a nossa resposta ao Senhor? Vamos adorá-lo? Vamos nos prostrar diante dele? Ele nos curou das nossas cegueiras. Ou nós vamos ser os que veem, mas que agem como cegos. Aqueles fariseus, eles perseguiam Jesus. Vai ler João, você vai ver que eles estavam toda hora em cima do lance. Jesus fazia alguma coisa, eles testemunhavam Jesus fazendo. E mesmo assim eles não queriam crer nele. Vendo, não vem. Aí os fariseus perguntaram, por acaso também nós somos cegos? A resposta de Jesus, se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum. Mas porque agora dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Deve cessar toda a nossa arrogância. Toda a atitude de quem sabe, de quem enxerga. Eu sei, Senhor, a verdade. Eu recebi a revelação de Deus. Há tanto mais do Senhor para ver e para compreender que a única atitude possível é a humildade, é a adoração, é se prostrar diante de Cristo. Porque Ele ainda tem muita lama para lavar dos seus olhos. Nós somos fabricantes de ídolos, irmãos. Nosso coração se desapega de uma coisa, já começa a querer se apegar em outra. Enxerga uma coisa, já começa a botar um véu para outra. Se o Senhor não nos manter com os olhos abertos pelo lavar da água da sua palavra, nós vamos voltar a ser cegos. E pior, cegos que não querem ser curados, porque acham que estão enxergando. E aí nós temos a última parte, que é Jesus dizendo que Ele é o bom pastor. João 10 fala, em verdade lhes digo, quem não entra no curral das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O que Jesus quer dizer falando que Ele é o bom pastor? Que Ele cuida das pessoas, que Ele dá a vida pelas pessoas. Enquanto que há outros, que são ladrões e salteadores, que tentam roubar as ovelhas, abusar das ovelhas, maltratar as ovelhas, ao invés de alimentá-las e cuidar delas. Aquele cego era uma ovelha perdida que o Senhor queria curar. Enquanto outros o queriam longe, enquanto outros ameaçaram a família dele, trataram mal o cego, trataram mal a família, porque aquele homem era um inválido, aquele homem era um inútil. Para que nós queremos nos relacionar com ele? Só queremos as ovelhas boas, as ovelhas gordas, as ovelhas produtivas. Mas o Senhor foi atrás da que se perdeu.
o Senhor foi até aquele homem e o curou. Como um bom pastor. O versículo 4 diz: depois de levar para fora todas as que lhe pertencem, vai na frente delas, elas o seguem, porque reconhecem a voz dele. Aquele homem não reconhecia o Senhor de feição, mas ele podia reconhecer que era o Senhor que estava falando. Ele reconheceu a voz, e quando o Senhor falou, sou eu, ele entendeu, esse é o homem que me curou. Nós precisamos aprender a conhecer o Senhor, irmãos, pela sua voz. O versículo 16 tem uma palavra que nos atinge. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. Preciso também trazer estas. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um só rebanho e um só pastor. Por que eu digo que esse versículo nos atinge? Porque nós éramos esses que estávamos distantes do aprisco de Israel. Ovelhas mais perdidas, mais distantes. Mas o Senhor foi atrás de cada um de nós. Ele nos encontrou em condição de cegueira, com uma lama grudada na cara. Ele nos lavou. Nós reconhecemos a sua voz e fomos trazidos para a segurança do bom pastor. No final, irmãos, a igreja é isso. Cada um de nós aqui é um ex alguma coisa. Não é? Todos nós aqui somos ex alguma coisa. O que te afetava? Você era cego no quê? Você talvez não tenha experimentado nenhuma mudança miraculosa de vida. Mas alguma coisa o Senhor curou você. No seu coração, na sua alma, no seu entendimento, a sua maneira de ver o mundo. Todos nós precisamos olhar uns para os outros com ternura, com gratidão. Puxa, Senhor, o Senhor trouxe aquela pessoa. Puxa, o Senhor trouxe aquela irmã. Puxa, Senhor, aquele irmão. Cada um de nós, irmãos, foi amado pelo Senhor, encontrado pelo Senhor. Alguns numa condição terrível de riqueza, abundância e sabedoria. Quando o Senhor nos achou, Ele nos humilhou e mostrou pobre, cego e nu. E nos trouxe junto com os outros. Outros Ele achou pobre, perdido, lascado, sem futuro. Trouxe, botou junto com o ex-rico, botou junto com o ex-orgulhoso, botou junto com o ex-sábio segundo este mundo. E aquele ali é um ex-ignorante. E esse aqui é um ex-sábio. Juntos os dois, ovelhas cuidadas pelo bom pastor. E de agora em diante, o que nós vamos fazer? Receber as pessoas que o Senhor trouxer. Acolher. Há muitos ex-cegos procurando um lugar onde eles não sejam julgados pelo seu passado, mas sejam acolhidos, porque reconheceram a voz do Senhor e precisam de um aprisco. Que tipo de igreja nós escolhemos ser? A igreja que expulsa, que afasta, que rejeita os ex-cegos? Ou a igreja que recebe aqueles que o Senhor curou? É uma escolha, irmãos, que nós fazemos. Com a nossa maneira de receber as pessoas, quando as pessoas chegam por aquela porta, como nós tratamos as pessoas? Elas recebem o nosso abraço, recebem um olhar de aprovação, um sorriso, ou elas nem são vistas por nós? Como que nós estamos acolhendo as pessoas que o Senhor curou? Quando alguém te pede ajuda, quando alguém te pede socorro, quando alguém se aproxima de você, como que você faz? Você age como o bom pastor e, inspirado pelo Senhor, você acolhe e fala, olha, eu não posso resolver o seu problema, mas eu sei quem pode. Vamos orar juntos. Ou você é, como o Senhor fala aqui, um mercenário. Mercenário que não é pastor, quando vê o lobo, foge. Não é? Por quê? A ovelha não é minha. Problema dela. Se a ovelha correr menos que eu, o lobo pega ela e não eu. Não é assim que nós devemos ser.
todos nós somos curados pelo Senhor. Portanto, nenhum de nós tem do que se orgulhar. A única coisa que nós podemos fazer é adorar o Senhor. Adorar o Senhor. Ele nos curou. Amém? Qual foi o sinal apresentado aqui? Jesus curou um cego de nascença. Ninguém tinha feito isso antes. Jesus curou um cego de nascença. E esse sinal aponta para quê? Todos nós estávamos cegos. Todos nós precisamos ser curados pelo Senhor. E se alguém acredita que enxerga, precisa se lavar mais uma vez. Porque a nossa condição hoje é mantida pela graça de Deus. Nenhum de nós deve se orgulhar de ser hoje salvo, de ser uma pessoa que compreende a Escritura. Mas devemos ter humildade e um coração de acolhimento para ser acessível para todas as pessoas, para que todos recebam o Evangelho. Amém? Essa é a exposição de João 9 e 10 que nós queremos apresentar para os irmãos. Os irmãos ainda têm algum tempo para compartilhar. Os irmãos podem ler o texto e extrair ainda mais riqueza, ainda mais sabedoria, para a gente poder produzir conhecimento do Senhor juntos. Amém? Amém.